Como é feito o impeachment de um presidente da República? Quais critérios vão ser adotados para saber se o presidente vai sofrer impeachment ou não? Por qual procedimento ele vai passar até que ele chegue ao impeachment? Aqui no Brasil, o impeachment é um instituto que faz parte da nossa cultura. Além de já termos presenciado 2 impeachments na nossa história recente, esse instituto comumente faz parte das nossas conversas e discussões políticas no dia a dia. Então, como saber se o presidente vai sofrer impeachment ou não? Como ele vai chegar até esse impeachment? Nesse vídeo nós vamos destrinchar esse procedimento para você. Fala meu amigo, fala minha amiga, se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Thiago Bessa e eu faço vídeos trazendo aspectos importantes do direito para a sua vida. Eu falo sobre a ciência política, a filosofia política, o Estado e outras questões que envolvem o direito. Eu faço também análises de situações jurídicas da mídia e do seu dia a dia, tudo trazendo o direito para o seu interesse. Então, para acompanhar, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando forem lançados vídeos novos. Para começar a entender o impeachment, nós temos que saber que o presidente pode sofrer um impeachment quando ele cometer algum crime de responsabilidade. E que os crimes de responsabilidade não são aqueles crimes com os quais nós estamos acostumados, as infrações penais. Na verdade, os crimes de responsabilidade são infrações políticas administrativas e não penais, ou seja, não são os crimes literalmente com os quais nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Para saber mais sobre os crimes de responsabilidade e quais atos especificamente o presidente não pode cometer, senão ele irá sofrer o impeachment, ou pelo menos poderia sofrer o impeachment, eu fiz um vídeo exatamente sobre esse tema e vou deixar aqui em cima na descrição para você. Mas caso o presidente já tenha cometido o crime de responsabilidade, como é que esse crime vai resultar na punição do impeachment? Bom, se nós dissemos que os crimes de responsabilidade são infrações políticas administrativas, nós precisamos também saber que o procedimento de impeachment em si é também um procedimento político. Ou seja, não é um processo jurídico, não é um procedimento jurídico, é um procedimento político. E por isso os critérios para julgamento a serem utilizados vão ser políticos. E já que o processo é político, o julgamento também vai ser feito por um órgão político, que no caso é o Senado Federal. Então, quando o presidente comete crimes comuns, ou seja, as infrações penais que nós estamos acostumados, ele vai ser julgado pelo STF, que é o órgão máximo do Poder Judiciário. Ou seja, nesse caso haverá um processo técnico, jurídico. Mas no caso das infrações políticas, dos crimes de responsabilidade, o presidente vai ser julgado politicamente no processo político de impeachment por um órgão político que é o Senado Federal. Então, a primeira coisa que nós sabemos é que quem irá julgar o presidente no processo de impeachment será o Senado Federal. Mas como esse processo chega até o impeachment para julgamento? Bom, qualquer pessoa do povo pode levar ao conhecimento da Câmara dos Deputados algum ato que o presidente tenha cometido ou supostamente teria cometido que seria um crime de responsabilidade. Então, esse primeiro contato com o crime de responsabilidade do presidente da República vai ser feito pela Câmara de Deputados e não pelo Senado. Mas a Câmara de Deputados não vai exercer um juízo de mérito sobre essa acusação, ou seja, ela não vai decidir se o presidente é culpado ou não. Na verdade, a Câmara de Deputados vai ser responsável somente por admitir ou não que se inicie um processo. Ou seja, para que se inicie o procedimento de impeachment, a Câmara de Deputados precisa aprovar o início desse processo. Como que a Câmara de Deputados vai fazer isso? Para que a Câmara de Deputados admita a instauração do procedimento do impeachment, ela vai precisar de uma maioria de 2/3 de todos os deputados federais. Caso não se alcance essa maioria, esse processo vai ser já de logo arquivado. Caso seja admitido o procedimento de impeachment, esse processo vai ser enviado para o Senado Federal, que é o órgão responsável de fato por julgar o presidente ou não. Mas aí surgiu um questionamento no direito aqui no Brasil. Caso a Câmara de Deputados aprove a instauração do processo e mande esse processo para o Senado, o Senado é de fato obrigado a processar o presidente da República, ainda que ele não queira? Então veja, a Câmara de Deputados irá votar para saber se ela aceita ou não, se ela admite ou não a instauração do processo de impeachment. Caso a Câmara de Deputados entenda que o processo de impeachment deve ser instaurado e mande para o Senado é obrigado a seguir a Câmara de Deputados, ou ele pode entender que não é necessária, que não é desejável a instauração daquele processo. Bom, essa questão foi para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Senado não é obrigado a seguir a votação da Câmara.
Então, quando a Câmara manda esse processo para o Senado vai fazer uma nova votação para saber se ele vai, mais uma vez, admitir ou não a instauração do processo de impeachment. Nessa votação, o intuito não vai ser dizer se o presidente é culpado ou não, mas mais uma vez vai se votar para saber se o processo deve ser instaurado ou não. Nesse caso, para que o processo seja instaurado, vai ser necessária uma maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes. Então, com a efetiva instauração do processo de impeachment pelo Senado, já vai haver uma consequência para o presidente da República, que é a sua suspensão do cargo pelo prazo de 180 dias. Então, a partir dessa segunda votação, em que o Senado admite o processo de impeachment e instaura de fato o processo, o presidente vai ficar suspenso das suas funções como presidente pelo prazo de 180 dias. Mas e se nesses 180 dias o processo de impeachment não acabar? Aí o presidente vai retornar para suas funções como presidente e o processo de impeachment vai continuar. Então, agora que foi instaurado o processo, vai ser feita toda uma investigação para coletar as provas de que o presidente seria culpado ou não. No processo de impeachment, o STF vai ter uma participação tão somente como condutor do processo. Então, o presidente do STF vai conduzir formalmente o processo de impeachment para que as formalidades sejam seguidas. Mas, eu lembro, o STF não vai ter nenhum poder de decidir se o presidente é culpado ou não. Esse poder decisório é do Senado Federal. Então, para o presidente sofrer a condenação no procedimento de impeachment, é necessária a maioria de 2/3 de todos os senadores do Senado Federal. Recapitulando, vai haver uma primeira votação na Câmara de Deputados para saber se o processo vai ser admitido ou não, em que vai ser necessária a maioria de 2/3 para que o processo seja admitido. Vai haver uma segunda votação no Senado Federal para mais uma vez saber se o processo vai ser instaurado ou não, em que vai ser necessária uma maioria simples para que o processo seja instaurado. E por último, vai haver uma terceira votação em que finalmente vai ser decidido o mérito, ou seja, se o presidente é culpado ou não, em que dessa vez vai ser necessária a maioria de 2/3 de todos os senadores do Senado Federal. Então, mais uma vez, eu vou relembrar o que nós falamos lá no início do vídeo, que o impeachment é um procedimento político que responsabiliza o presidente por uma infração política administrativa. Então, a penalidade que ele vai sofrer também vai ser uma penalidade meramente administrativa. Lá no início, quando surgiu o procedimento de impeachment na Inglaterra do século XIV, havia outras punições no procedimento de impeachment, como por exemplo a punição civil ou uma punição criminal. Mas com o passar do tempo isso foi mudando e com a aplicação que nós temos aqui no Brasil, a responsabilidade do presidente no impeachment vai ser somente administrativa. É claro, é possível que ele responda civilmente ou penalmente pelos mesmos atos que levaram ao impeachment, mas para que isso aconteça vai ser necessário um outro processo civil ou penal. Aqui no processo de impeachment julgado pelo Senado Federal, a punição vai ser administrativa. Que punição é essa? Bom, a Constituição prevê 2 punições para o presidente que sofre impeachment. A primeira é a perda do cargo e a segunda é a inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo período de 8 anos. E aí surgiu uma outra dúvida aqui no direito brasileiro. Essas 2 penalidades são aplicadas cumulativamente ou de forma separada e autônoma. Para a gente discutir isso, eu vou fazer a leitura para vocês aqui do artigo da Constituição que trata sobre isso. Eu vou deixar aqui na tela para que vocês acompanhem. E depois a gente fala sobre a interpretação que foi dada para esse artigo. Esse é o artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. E diz o seguinte: nos casos previstos nos incisos 1 e 2, que são justamente os incisos que falam sobre o impeachment, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então eu vou repetir esse trecho. A condenação à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Com base nesse texto, o entendimento da doutrina majoritária do direito no Brasil é que as 2 punições eram cumulativas, porque o termo utilizado pela Constituição é com. A perda do cargo com a inabilitação por 8 anos. No primeiro episódio de impeachment que nós tivemos aqui no Brasil sob a vigência dessa Constituição, que foi do ex-presidente Fernando Collor, essa questão não foi discutida, porque o presidente Fernando Collor renunciou ao cargo de presidente antes do julgamento do impeachment. Então, como ele tinha renunciado ao cargo, não era possível ser aplicada a penalidade de perda do cargo. Então, houve uma votação tão somente para decidir se ele seria inabilitado por 8 anos para o exercício de outra função pública. Nessa votação, ele foi condenado e ficou por 8 anos inabilitado para o exercício de outra função pública.
Já no segundo episódio de impeachment, que foi da ex-presidente Dilma Rousseff, ela não renunciou ao mandato. E aí foi levantada essa questão: seriam cumulativas as penalidades ou separadas? Então, o presidente do STF, que estava conduzindo o ato, entendeu que seria necessário realizar duas votações do Senado. Uma para aplicação da penalidade de perda do cargo e outra, caso a primeira fosse positiva, para decidir se haveria ou não uma inabilitação por um período de 8 anos para o exercício de função pública. Então, na primeira votação, a ex-presidente Dilma Rousseff foi condenada à perda do cargo no procedimento de impeachment. Mas na segunda votação, ela não foi condenada à inabilitação pelo período de 8 anos para exercício de função pública. Ou seja, no procedimento de impeachment da presidente Dilma, foram fracionadas as penalidades e ela sofreu somente a perda do cargo, mas não a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Então foi nesse sentido a decisão do STF naquele caso específico. Aqui no canal eu tenho também um vídeo falando sobre a possibilidade e o procedimento de impeachment dos ministros do STF. Vou deixar aqui em cima e na descrição, caso você tenha interesse de ver. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e tenha conseguido entender mais sobre o procedimento de impeachment no Brasil. Eu vou aguardar você lá nos próximos vídeos aqui do canal. Um abraço, meu amigo.